graça e a paz. Vocês lembram que o pastor Gary Haynes, ele veio aqui e ministrou, foi bênção, né? Eu gravei uma conversa que eu tive com ele, porque ele tem um ministério de ensino muito forte, escritor de livros, ele é dono da editora Atos, né? E tem outra editora ainda. E eu pedi para que ele nos desse alguma orientação na literatura cristã. Então eu tive uma conversa de mais ou menos uns 40 minutos, eu creio, só que foi gravado, né? Então hoje, excepcionalmente, eu pedi para o pessoal soltar esse vídeo, especialmente para o curso de obreiros, né? Um complemento, né? Para vocês terem uma noção de alguém que tem uma autoridade sobre o assunto Ministério de Ensino, tá bom? Então segue aí a partir de agora uma gravação do pastor Gary Haynes. Aproveitando o pastor Gary Haynes, que está aqui em São Paulo, ele exerceu por muito tempo o ministério evangelístico, exerceu o ministério pastoral, só que hoje nós queremos dar uma certa ênfase ao ministério do ensino da palavra, né, que ele tem sentido um peso muito forte já há muito tempo, né? Então, até eu queria que ele retomasse um assunto chamado Editora Atos, e se o nome hoje mantém Editora Atos ou mudou o nome da Editora Atos. Temos ainda o selo Editora Atos e o selo Editora Discípulos. Editora Atos continua como uma plataforma para lançar livros que são bênção para o corpo de Cristo de modo geral e tem um foco especial em assuntos tipo guerra espiritual, relacionamentos, coisas assim. E a Editora Discípulos tem um foco em vários tópicos que estamos abordando em uma visão de resgate da igreja do livro de Atos, que na realidade o Espírito Santo me deu a palavra que é uma reconstrução da tenda caída de Davi em nossos dias. Então, uma reconstrução da igreja no molde bíblico. Então, temos as duas coisas, a editora Atos e a editora Discípulos. Tá, então a editora Atos ainda funciona? Funciona. Tá. Então, não sei se eu falei certo, que hoje o irmão está mais atuando no ministério apostólico, mas na área muito do ensino, que Deus tem dado muito peso, é isso mesmo? Eu estou indo para o ministério apostólico. Eu tenho exercido de certa forma o ministério apostólico, que eu já abri muitas igrejas, diretamente e indiretamente. Diretamente no sentido de abrir, a gente está envolvido na linha de frente, e indiretamente no sentido da gente treinar e discipular pessoas que foram e abriram as igrejas, né? Então temos aberto muitas igrejas nessas duas formas. Então, mas de hoje indo para frente, provavelmente vamos abrir uma grande igreja sede com um seminário para modelar essa visão da igreja do Novo Testamento e dali também enviar gente para saírem abençoando e abrindo igrejas e também ser um local para poder compartilhar com outros ministérios as coisas que Deus está fazendo, né? Porque todo ministério que se fecha em cima de si mesmo, fica doente, né, a longo prazo. Então, nossa visão é ser um ministério que atua e toca muitas vidas de forma direta, mas também compartilhar com outros. E a literatura é uma forma de fazer esse compartilhamento, né? Bem importante. Se o irmão fosse orientar os pastores, diáconos, obreiros, estudantes de um seminário, claro que a gente não se limita a só uma versão bíblica, mas quais as versões que o irmão recomendaria hoje para pastores, mestres, naqueles que têm peso pela precisão bíblica? Olha, eu não vejo no português uma versão que eu possa falar a minha versão dos sonhos, e até falei com um pastor muito famoso, antes dele morrer, que estava envolvido numa tradução bíblica, se as versões bíblicas não tinham alguma certa tendência, às vezes, a linha doutrinária de quem as traduzia.
E ele falou, com certeza que sim, o Russell Shedd, né? A gente estava ministrando juntos, ele tinha, acho que morreu um ano depois, ele tinha talvez 87, 88 anos, alguma coisa assim. E estávamos conversando no hotel sobre isso, ele falou, tem uma tendência sim ao tradutor fazer um pouco na sua linha de pensamento. Então eu acho errado isso na realidade, é um fato, não invalida a palavra de Deus, mas né, não também ajuda na melhor compreensão através da tradução. Eu acho que também, eu tenho estudado bastante sobre técnicas de tradução, porque eu quero no futuro embarcar e montar uma equipe e a gente fazer uma nova tradução da Bíblia para o português. Mas eu vejo que no português hoje, talvez a que eu mais gosto de usar pessoalmente seria a NVI, mas ainda deixa a desejar em alguns momentos, na forma de traduzir algumas coisas. Então acho que assim, o importante para o estudante sério da Bíblia é pegar, ter várias traduções, né? Usar um confrontando com o outro, eu faço bastante isso, e às vezes ainda, se você puder pegar vamos supor, um dicionário bíblico que tem a palavra lá no hebraico ou no grego, né? Hebraico para o Velho Testamento, grego para o Novo, e às vezes quando tem alguma palavra que você está tentando entender melhor, você muitas vezes quando você vai, pega essa palavra e vê a definição, né, cai a ficha, né, faz mais sentido. Isso é um ditado para nossa pessoal da nossa idade, cai a ficha, né, porque isso é de orelhão. Quando a pessoa ia no orelhão e tacava uma ficha para fazer uma ligação, né. Alguém estava falando esses dias que os jovens não sabem o que é cair a ficha, né. Porque nunca viram um orelhão, mas tudo bem, né? A gente vai usando algumas frases assim que vão datando um pouco. Mas aí cai a ficha, né, ou faz sentido de repente, né, que é o significado dessa frase, aquela passagem, quando você, né, esmiuça assim dessa forma, né. Então eu recomendo, se for para uma leitura rápida, NVI, mais modernizado, um pouco mais fácil para a pessoa estudar e ler. Agora eu vejo que assim, estudar a palavra de Deus tem sido um grande problema, porque muitas vezes a gente meio que faz assim, vai lá, estuda, tá lá, né, e a pessoa se confunde, ele não consegue. Então nós estamos até desenvolvendo uma forma de estudar a Bíblia e que inclui um curso, mas que vem para dar uma visão geral do que é o projeto de Deus para o homem, que depois, se você entender o que é o projeto de Deus, porque Paulo fala disso, quando ele resume seu ministério, ele falou que ele nunca deixou de ensinar para o pessoal toda a vontade ou todo o projeto ou plano de Deus para eles. Então esse todo, né, todas as partes que fazem o combinado, essa palavra toda no grego é panta, significa não somente toda, mas todas as partes que fazem um combinado, né, o conjunto do plano de Deus para vocês. Então nós estamos desenvolvendo um curso que chamará o mosaico, porque o mosaico é igual uma quebra-cabeça. O cara que ia fazer um mosaico, né, fazem até hoje, né, mas é uma arte que você acha em ruínas e antigos prédios, né, de 2000 anos atrás, né, você acha mosaicos lindos, que são quadros, né, da época, só que usavam pedacinhos de granito coloridos em várias cores, vidro e coisa assim. Então quando o artista ia começar a trabalhar, ele tinha uma pilha, essas pecinhas chamavam tesserae. Então ele pegava tesserae assim, um pouquinho azulzinho, mais escuro, preto, branco, aqui, várias cores. E aí ele mesmo rabiscava e desenhava como é que ia ser o mosaico. Para quem chega e vê um monte de peças espalhadas por aí, né, ele não consegue enxergar quadro nenhum, ele não está vendo nada, está vendo um monte de pilhas de peças que não significam nada. O problema é que muitas vezes nós levamos uma pessoa para estudar a palavra, ele veio para Cristo, falou, precisa ler a Bíblia, vai lá, lê a Bíblia, tá lá, estuda. E é igual você jogar um cara com um monte de morrinhos que não faz sentido nenhum para ele fica confuso. É tipo uma quebra-cabeça. O que é necessário para você montar as peças de uma quebra-cabeça, vamos supor, de 1000 pecinhas? Assim, a principal coisa é você ter o quadro do que é completo. Você põe ali e vai achando e separando e faz sentido em cima do quadro, né, que você tem. Se você entende como é que vai ser o mosaico, as peças fazem sentido. Você pensa, não, essas peças vão aqui, ali, ali, mas o quadro é esse. É isso que a gente tem que fazer com as coisas de Deus. Fazer a pessoa primeiro entender o que é o plano de Deus para o homem e depois preencher com as peças e faz sentido. Então essa é parte do nosso projeto hoje em dia. Ajudar a pessoa a entender a palavra como nunca. A editora Atos,
Está pretendendo publicar alguma versão da Bíblia? Eu pretendo montar uma equipe e traduzir, porque eu tenho uma filosofia que, assim, eu vejo que às vezes eles traduzem a Bíblia com um pouco de tendência e eu queria traduzir realmente zerado de tendência, né, para tentar realmente representar da melhor forma possível o que estava sendo escrito ali. Então temos esse projeto, se Deus quiser vamos embarcar. E vai ser breve? Gostaria que fosse em seguida, né, com certeza. É aquele projeto que conversamos ontem? Qual? Drake. Não, Dake é uma bíblia de estudo, com notas de estudo, do pastor Dake. Nós estamos relançando, ele está fora do mercado há um tempo, estamos relançando agora em uma fonte maior, uma fonte grande, então todo mundo vai ficar feliz. E vai sair logo? Eu acredito que depois do carnaval, do ano que vem, deve sair. É pela editora Atos? Graças a Deus. Tá. Nós vamos ter linkado aí a editora Atos na ministração de hoje, né? Recomenda algum comentário bíblico para poder ajudar ao obreiro, pastor? Eu até trouxe algumas aqui, mas eu não tenho aqui agora. Me chama o Comentário Judaico do Novo Testamento, muito bacana. Não é uma linha judaizante, não está tentando judaizar ninguém. O gentio é gentio, o gentio não vira judeu para depois se converter. Isso foi decidido no concílio, no livro de Atos, que não precisava o gentio virar judeu para depois vir ao mestre. Ele pode vir ele não precisa virar judeu quando ele não é judeu. Então, mas o comentário judaico do Novo Testamento, como o contexto da qual sai o Novo Testamento é o judaísmo, então um judeu explicando o Novo Testamento faz bastante sentido. Então tivemos o privilégio de lançar isso, alguns anos atrás, e é bem bom para ajudar a pessoa. Tá, eles podem comprar pelo link e enviam pela editora, assim? Nós podemos mudar a sugestão de onde pegar. Tá bom. Mais algum comentário bíblico? Bem, assim, a Bíblia de estudo nossa, Dake, que nós falamos agora, é um comentário bíblico, só que as notas estão lá acopladas ao texto bíblico, Então tem o texto bíblico e os comentários. Nós fizemos uma assim para mulheres, chamada Bíblia da Mulher Virtuosa. Nós criamos essa do zero, gastamos 7 anos e tem dezenas de milhares de notas. Eu não vou por mim, porque eu sou homem, então é para mulheres. Mas eu escuto das mulheres estudiosas que pegam uma cópia dessa Bíblia e estudam e leiam, que elas falam que para elas é a melhor Bíblia de estudo para mulheres que elas conhecem no português. Então aqui tem um monte de tipos de recurso, Introdução de cada livro, notas de rodapé, mapas inseridos no texto bíblico, quadros explicativos e tabelas, concordância, dicionário. Depois tem box aplicativo sobre 13 categorias, eu e meu marido, eu e meus sonhos, eu e meu trabalho, eu e meus filhos, assim vai. Sessões, artigos, é feito por dezenas de mulheres, levamos 7 anos e é fantástico. Então esse aqui é um recurso para ajudar a pessoa a estudar a Bíblia, que fica muito contente, E como eu falei, criamos do zero, Nós não fizemos ainda a nossa versão bíblica, mas a versão bíblica usada aqui é uma revisão da Almeida Corrigida e Revista e Corrigida, que nós revisamos com nossa equipe, então nós temos o direito dessa versão e chama Almeida Corrigida Clássica, Então é o texto bíblico usado aqui, uma versão que essa clássica nós somos os donos dos direitos, e essa Bíblia de estudo é uma obra de muito amor e esforço de anos, e tem abençoado muitas mulheres. Outra série para estudo, aqui eu só tenho 2 deles, eu não peguei o terceiro, mas são 3, um trio, Segredos do Templo de Salomão, Os Segredos do Tabernáculo de Moisés e Os Segredos do Tabernáculo de Davi. Esse aqui pega o significado do Templo de Salomão, do Tabernáculo de Moisés e do Tabernáculo de Davi e pega o que ele significa na Nova Aliança. Então é muito rico, muito profundo. Recomendo para todo mundo que quer estudar mais as coisas de Deus. O pastor Kevin Conner, ele não é da Austrália? Sim, eu creio que sim. Eu conheci quando ele veio no Brasil uns 30 anos atrás. Ensino na Austrália, isso mesmo. E ele
Estava ligado ao Bible Temple. Ele mudou para os Estados Unidos, passou as últimas décadas da vida lá, mas ele era da Austrália. Isso, né? Bible Temple. Eu acho que ele é sogro do pastor... esqueci o nome dele, lá do presidente lá do Bible Temple, mudou o nome, né? E é excelente esses livros. Especialmente que o irmão falou que estamos na época da restauração do Tabernáculo de Davi. O livro Tabernáculo de Davi seria essencial, não seria? Muito acho bom. Que dos comentários bíblicos sobre tabernáculo, acho que daqui são os melhores que tem, né? São os melhores. Nós temos os 3, a pessoa pode adquirir, eu só não peguei aqui agora, aqui só tem 2 dos 3, mas tem uma série de 3. É Editoratos que faz isso? Sim. É excelente, é muito um dos bom. melhores. Nós muito temos bom. Aqui, tá? É extremamente recomendável. Compensa para um leigo, alguém que está começando na vida cristã ou no curso de obreiro, aquela Bíblia viva ou Bíblia de linguagem de hoje, ou o irmão recomenda, vamos entrar direto no ARA ou no Tem NVI? problema, esses são chamados paráfrases. Eles não se preocupam em traduzir de forma literal ou palavra por palavra a Bíblia. Eles tomam mais liberdade nas expressões e frases. Tem que entender que nessa tomada de muita liberdade, às vezes acabam saindo um pouco fora do significado atual, mas real, né? Mas assim, não é errado usar, e às vezes para um novo convertido até bom, né? Então não acho errado, só acho que assim, paráfrases são mais um auxílio no estudo bíblico do que precisa ainda versões mais literais, vamos dizer. Então eles podem ajudar o novo convertido, às vezes você queira estudar com um do lado, né? Acho que tem seu valor. Tá bom. Quantos livros já a Editoratos editou? Próximo de 200 livros. E os seus principais escritores? Nós que lançamos no Brasil John Bevere, nós que lançamos e crescemos muito no Brasil, na realidade nós não lançamos, mas nós expandimos muito a presença no Brasil do Tommy Tenney anos atrás, depois fiz amizade com ele, tive ele no meu programa de TV e tal, e até substituí-lo uma vez num grande evento que ele ia pregar e deu algum problema no voo, ele não pôde chegar, me chamaram na última hora para ministrar no lugar. Então nós lançamos Tommy Tenney, nós lançamos o Bob Sorge, que nós temos uma série de livros dele hoje. O principal mais conhecido é Segredos do Lugar Secreto. Super recomendo para todo mundo enriquecer sua vida de oração. Esse aqui chama a Doutrina Esquecida, né? E o que é essa doutrina esquecida? Que Deus quer usar adversidades na sua vida para fazer você ser mais forte e depois vencer a adversidade. Então é muito forte isso aí. Tem um aqui dele também, do Bob Sorge, O Coração do Louvor e da Adoração. Tem alguns outros autores que nós lançamos. Um autor também da Editoratos é Gary Haynes. Esse aqui é um livro dele chamado Como Deus Quer Usar as Mulheres. Esse aqui é um best-seller. Bem, obviamente eu sou o Gary Haynes, né? Então sou suspeito a falar. Mas eu sei que muitas mulheres falaram que esse livro abençoou elas. Eu escrevi um livro chamado O Poder da Língua, que infelizmente está em tanta demanda. E cresceu a demanda por esse livro que uma tiragem de milhares de cópias acabou em pouquíssimo espaço de tempo. Então, quando eu vim para cá, não tinha nada. E estamos correndo para reimprimir, porque 20 anos depois do lançamento, o livro vende mais do que 20 anos atrás, graças a Deus. Já saiu umas 500 mil de cópias dele. Acabamos de relançar um livro chamado A Busca pelos 12 Apóstolos, que Descubra o que aconteceu com os apóstolos após o relato bíblico. Isso aqui é fascinante, você entender como é que terminaram sua história, né? Pedro, como é que foi o final para ele? Porque Atos não termina a história dele. Então esse autor ele gastou 20 anos pesquisando, estudando nas melhores fontes para ele poder destrinchar o que aconteceu com Paulo, Pedro, né? Um monte dos principais figuras bíblicas. Não fica só nos 12 apóstolos, né? Mas aqui também tem Barnabé, Lucas, né? Lázaro, e assim vai, Judas Iscariotes, né? Ele pega várias figuras bíblicas do Novo Testamento e mostra como é que terminaram, como é que foi o resto da vida deles, né? Então depois do livro de Atos, fascinante esse. Pode citar alguns livros até fora da editora que o irmão recomenda que os obreiros, não que sejam obrigados a ler, mas que são
recomendáveis, livros importantes até antigos ou atuais, com algum comentário sobre cada livro? Olha, alguns livros que não são da editora Atos, que eu gosto muito, um que eu acho que todo mundo tinha que ler, nós conseguimos lançar pela editora Atos, eu só não estou com uma cópia aqui para mostrar, mas chama Amor, Aceitação e Perdão. Incrível na revelação, que ensina para a pessoa de como amar as pessoas e resgatar e ajudar a pessoa a conhecer a Cristo através do amor de Cristo. É incrível, 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 maravilhoso, vai mudar o seu jeito de pensar. Um livro clássico que eu gosto muito até hoje é A Quarta Dimensão, do Paul Yonggi Cho. Profundo aquele livro, me ajudou a desenvolver melhor alguns princípios de fé na minha vida. Amei muito aquele livro. Você tem livro His House, o Intercessor, por uma outra editora também, que eu gostei demais, li muitos anos atrás e já li de novo, que conta a história de um homem que ele tinha um ministério, orfanatos, e ele fazia intercessão, tinha um ministério muito forte, e é tremendo aquele livro. Então assim, nossa, alguns dos melhores livros que tem já foram publicados há bastante tempo atrás, então às vezes você não dá muito valor, porque isso é antigo, mas são alguns dos melhores livros que tem para estudar. Já foram publicados há 20, 30, 40 anos atrás. Tem uns livros do Watchman Nee, Uhum. E alguns comentam que alguns livros foram escritos por ele e outros livros foram foram ajustados pelo irmão ou parente dele, é isso mesmo? Assim, eu entendo que alguns são transcritos, né? São transcritos. Deixa eu pegar uma frase, eu acho que eu tenho uma frase aqui muito profundo. Aqui, Watchman Nee gastou os últimos 20 anos da sua vida numa prisão, com os comunistas tentando reeducá-lo através do processo de lavagem cerebral e tortura, para fazer ele negar sua fé em Cristo. Quando ele morreu na prisão, eles acharam uma notinha debaixo do seu travesseiro, escrito numa mão trêmula, que dizia: Cristo é o Filho do Deus que morreu pela redenção dos pecadores e foi ressurreto após 3 dias. Essa é a maior verdade no universo. Eu morro por causa da minha fé em Cristo. Incrível. Ele queria que todo mundo soubesse que eles nunca conseguiram destruir ele nem sua fé. Ele pagou o último preço e morreu fiel ao Senhor. Ele era um verdadeiro herói. Escrevi esse textinho em cima, tem um pouco mais, um tempo atrás, quando eu estava ponderando sobre a morte dele. Então, os livros dele também do tipo Autoridade Espiritual, são também os best-sellers. Muito bom. Recomendo todos os livros dele, ou tem alguns livros que eu não tenho assim nada que me venha à cabeça agora contra o livro dele, mas assim, em geral eu gosto. Ele tem a série Autoridade Espiritual, que é bem bom, que a gente até usava antigamente no nosso seminário para ensinar sobre a autoridade espiritual, mas é bem bom esse livro dele. Nossa, tem tanta riqueza de livros por aí. Eu pessoalmente sou muito abençoado por biografias e autobiografias. Aqui no Brasil não são tão procurados, e às vezes quando você publica você sabe que não vai sair muito, porque eu acho que não caem tanto no agrado. Mas eu pessoalmente, algumas das coisas que mais me abençoaram foram ler livros sobre grandes homens e mulheres de Deus, que são suas histórias pessoais. A gente aprende tanto vendo os erros e acertos e como é que Deus agiu na vida deles, Você tem aquela da Corrie ten Boom, Você tem do o irmão André, o contrabandista de Deus. Você tem A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson. Nossa, tem tanta coisa rica demais, que são biografias. E de escritores brasileiros, qual a sua posição acerca dos livros brasileiros? Olha, temos desenvolvido alguns bons escritores. Acho que é uma arte que ele amadurece de forma lenta, Então, tipo assim, o movimento evangélico cristão nos Estados Unidos é de séculos. Com força no Brasil é de uns 30 anos,
Então, assim, eu vejo que hoje, depois de uns 30, 40 anos, começa a se desenvolver alguns bons autores, né, brasileiros, e começaram a crescer com essa arte de comunicar por escrito. Então, hoje está começando a ter bom sim no português. O senhor recomenda alguns? Bem, bastante procurado e badalado. Você tem Hernandes Dias Lopes, deixa eu lembrar aqui, quem mais? Não estou pensando aqui agora, mas tem vários que estão... o Maurício Zagari, né, está escrevendo bons livros. Tem várias pessoas que estão começando a despontar nessa área. Mas não é tão comum. Esse processo que eu estou falando. Acho que a arte de escrever, ele é um processo que às vezes vem um pouco mais lento com o movimento, né? Então, como o movimento evangélico é um pouco novo no Brasil ainda, então ainda está se desenvolvendo essa arte, vamos dizer. Os livros de teologia geralmente são estrangeiros, né? No Brasil não se desenvolveu muito, é isso? Não no mesmo nível, ainda não. Seria muito frágil ainda? Eu diria que está crescente, né? Não é? Está vindo. E quem tem desenvolvido melhor essa área de teologia? Quem desenvolveu melhor a de teologia? Deixa eu lembrar o nome de um amigo meu, que ele tem escrito um monte de Bíblia de estudo, coisa assim. Está me dando um branco o nome dele aqui agora. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Então, nós temos realmente o Maurício Zagari, que eu citei, que eu conheci antes que ele tinha escrito qualquer coisa. Uma época eu estava pensando em fazer uma revista evangélica no Brasil e estava procurando um editor. E ele foi uma das pessoas que eu tinha pensado em mente. Um outro autor brasileiro que está despontando bastante é o próprio Luciano Subirá, né? Se bem que os livros dele vendem mais em eventos dele do que em livrarias, mas estão crescendo, porque ele começou a publicar também através de algumas editoras que estão colocando mais fortemente em livrarias. Da linha calvinista, que eu não concordo, mas você tem o pastor Augusto Nicodemus, né? Você tem também não estou lembrando o nome, depois eu vou ter que te passar, você pode passar, mas um amigo meu que eu conheço desde que ele estava começando, e nós dois éramos jovens, e ele escreveu várias bíblias de estudo top, sabe? Ele aprofundou muito nessa área. Só estou me dando um branco o nome dele agora. E o irmão trabalha com e-books? E-books, nós temos quase todos os nossos livros em e-books. De Nelson é o sobrenome dele. Uhum. Então ele fez umas bíblias de estudo que chamam de Nelson. Uhum. Muitos que estão ouvindo, eles estão envolvidos no Ministério do Ensino. Alguns só têm o peso. Uhum. Eu tenho notado também que alguns gostam de estudar, mas têm uma didática não boa, não conseguem transmitir. Né? Eu acho que até uma capacidade dada por Deus para alguns transmitirem, outros não. Uhum. O que eu recomendaria, né? Porque alguns são somente intelectuais, não no bom sentido. Tem muita coisa, mas na hora de transmitir não conseguem. Uhum. E como desenvolver o Ministério do Ensino? Essa é uma boa pergunta. Inclusive, eu estou fazendo uma nova versão do nosso seminário teológico de 4 anos, onde estou remexendo em tudo. E nós vamos gastar mais da metade dos 4 anos ensinando a pessoa a estudar e ensinar a Bíblia. Uma das coisas que eu tenho visto, que se eu quero pegar um texto bíblico e entender, eu tenho que destrinchar aquele texto de vários ângulos. Então vamos lá, eu pego ele, se ele fala, Jesus estava em Nazaré e foi na sinagoga e falou tal. E aí eu tento ver como é que era Nazaré na época. O que é significante por ter citado que ele estava em Nazaré? É significante? Talvez não. Talvez apenas está falando um relato de onde ele estava aquele dia. Mas muitas vezes você acha um significado no local. Se você pega o nome de um local na Bíblia, pega uma concordância bíblica e vai vendo todas as vezes na Bíblia que fala daquele local, e depois você estuda sobre aquele local, você começa a entender coisas que você não entendia antes,
Se você pega, tipo assim, o pessoal falar assim, o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo? Não faz sentido, ninguém sabe. Besteira, é uma mensagem profunda sobre o espinho que eu tenho na carne do apóstolo Paulo. E a frase espinho na carne, espinho no lado, é usada várias vezes na Bíblia. Aí quando você pega e destrincha e vê todo lugar que é usado, você entende claramente o que Paulo está dizendo e fica extremamente claro o que é espinho na carne dele. Então, quando você pega as frases e vê a origem daquela frase idiomática, própria palavra evangelho, para mim, a gente traduz errado. A gente usa a palavra evangelho, eu anotei aqui um texto, que eu fui e pesquisei em textos. Eu não sou erudito no grego, tenho alguma noção, eu quero agora ficar fera no grego, é o meu próximo projeto, o grego koiné, mas eu peguei e fiz uma pesquisa porque a palavra evangelho em grego é evangelium. Então, essa palavra, como é que ela era usada em outros textos? Aqui, achei, bem legal. Então, assim, como é que ela era usada em outros textos na época, né, nos tempos antigos? Para a gente entender. Aí, numa peça de Aristófanes, né, a palavra evangelion, no ano 408 a.C., nessa peça tem um trechinho, né, que ele usa a palavra evangelium, que a gente traduz por evangelho, né, no inglês gospel. Aí aqui, o marido fala, vem agora gente, dancem, vamos lá, todos juntos, dançam e cantem e marchem e sejam felizes, porque esse dia nunca virá de novo. Dancem. Esposa, são notícias maravilhosas, evangelium, que ela está citando ali. Notícias maravilhosas. O marido está dizendo que é um dia para dançar, se alegrar, porque nunca virá de novo um dia igual a esse. E a esposa fala, esse é um dia de evangelium. Então a gente traduz boas novas, é muito pouco. Boas não, fantásticas, incríveis, coisa que você nunca terá igual de novo na tua vida. Isso é evangelium. Então quando você pesquisa e estuda, alguns conceitos bíblicos fazem um sentido para você. Então na nossa nova versão do seminário que a gente está montando agora, nós vamos ensinar a pessoa como estudar a palavra como nunca, destrinchar como nunca, e depois ele vai saber como comunicar e ensinar a palavra como nunca. Uma vez um irmão da igreja, ele me orientou a fazer aula de oratória, sabe? Eu fiz, só que não adiantou. Né? O irmão recomenda, para quem tem o ministério de transmissão da palavra, fazer algum curso de impostação de voz, de oratória, o que o irmão recomenda? Eu aproximo desse assunto com um pouco de sentimentos misturados, porque por um lado, se você for muito para técnicas de oratória e tal, você vira uma espécie de ator e não é sincero. Eu acho que a melhor comunicação ela é do coração, ela é sincero, é onde você está abrindo seu coração e compartilhando com a pessoa. Agora, tem técnicas para comunicar melhor. Primeiro a gente tem que pensar no processo que quem está ouvindo precisa passar para entender realmente a sua mensagem. Então, nós temos às vezes uma tendência, eu entendo minha mensagem, mas você não. Então, já que eu entendo, eu começo pelo fim, né? Aí no fim eu vou, em vez de na hora de dar o fim, eu estou na metade, não faz sentido, porque a gente faz fora de ordem. Então acho que assim, um processo que tem que pensar assim, a pessoa não está entendendo o assunto, então vou abrir o assunto, então vamos falar aqui primeira parte, ok? O assunto é esse aqui, vamos deixar claro, então nós vamos falar sobre isso e tem dois extremos nisso, para cá e para lá, queremos evitar, qual que é o verdadeiro? É aqui. E você vai levando, então tem que pensar num processo de levar o seu ouvinte de uma forma que ele consiga compreender, né, o que você está querendo ensinar para ele. Técnicas ajudam, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não manipular através de técnicas e sermos sinceros e também sermos guiados pelo Espírito Santo quando nós falamos. Um ministério de ensino, alguns ministros do ensino que o irmão conheceu que são assim referência tanto nacional ou internacional que o irmão admira ou acha esse de fato tem um ministério de mestre. Uhum. Não pelo que conhece, mas pelo que conhece e pelo que transmite. Sim. Tem alguns que nem são conhecidos aqui no Brasil, porque como falou inglês e outras línguas também,
acabo lendo e estudando em outras línguas. Mas um que não é muito publicado aqui no Brasil chama Lester Sumrall. Eu gostava muito da forma dele de explanar os princípios bíblicos. Tem um que acabou de morrer, que eu estava querendo fazer um acordo com ele, começar a publicá-lo no português, mas ele acabou envelhecendo e morrendo antes, próximo de 90 anos de idade, mas chama David Paulson. Então, um moleque de livros e tem uma habilidade de ensinar a palavra, né, muito profunda. E assim vai, né? Alguns que têm uma grande habilidade de ensinar a palavra, que também não é muito conhecido no Brasil, o Bob Mumford, que meu pai gostava muito, que ele é bem profundo em ensinar a palavra de Deus, né? Então, essa habilidade de ensinar a palavra, né, é algo... O mero fato de mestres, qualquer um dos problemas nossos no movimento evangélico das últimas décadas, é que nós não valorizamos o ensino da palavra. Porque nós achamos, não, mas ensino é entediante, enfadonho e tal. Não. Isso é uma falácia. Ensino não é para ser entediante e enfadonho. Ensino é para ser o que a gente faz toda vez que a igreja está reunida, precisava ensinar. A gente prega, mas só que a pregação ou a proclamação do evangelho, biblicamente, se você olhar na Bíblia, toda vez que fala que estava pregando, estavam anunciando o evangelho e proclamando o evangelho para quem não conhecia, para vir para Cristo. Quando a igreja reunia, ou quando Jesus estava reunido com seus discípulos, sempre fala que eles ensinaram. Então, o dom de ser mestre é um dom que nós precisamos resgatar na igreja em nossos dias e resgatar muito. Nós estamos urgentemente precisando ter de volta esse dom de uma forma maior. Paulo orientou Timóteo dizendo assim, olha, ensina a doutrina correta para você poder salvar as pessoas, porque eu entendo que se ensinar uma doutrina falsa, vai botar ao inferno. Esse é o conceito que a gente tem, né? Sim. Na sua opinião, essa é uma opinião sua, né? Quais algumas heresias muito fortes que têm sido pregadas aqui no Brasil? Tá, vamos lá. Eu vou falar e pode desagradar alguém, mas tudo bem. Vou falar de acordo com o meu entendimento bíblico. Uma delas, assim, a gente tem uma tendência sempre vir de extremos. Então, algumas décadas atrás, o conceito evangélico ele tinha vindo bastante do conceito católico, e todos os dois errados, que pobreza é sinal de espiritualidade profunda. Não é verdade. Pobreza é sinal de pobreza, tá? Só. Não é sinal de espiritualidade ou a falta de espiritualidade, tá? Paulo fala que ele sabia até muito e sabia até pouco, né? Isso não mudava nada para ele, que ele tinha as riquezas de Cristo e sabia estar bem com pouco dinheiro ou com bastante quando tivesse. Mas aí, como o ensino ensinou tanto que a pobreza era espiritual, aí vem uma mensagem que agora quem vem para Cristo vai ser rico, que é um outro exagero no outro extremo, né? Pobreza espiritual não é verdade, e nem deixe de ser espiritual. Você pode ser pobre, ser super espiritual, super cheio de Deus, e nem riqueza faz você ser espiritual, tá? Então, assim, a verdade bíblica é que você pode prosperar, o efeito geral de alguém que é servo de Deus no normal é prosperar, porque ele é mais diligente no trabalho, ele é mais esforçado, ele é mais disciplinado, ele desperdiça menos, né? Então ele tende, e princípios bíblicos ensinam fazer seu dinheiro crescer, mas o objetivo tem que ser sempre o reino. Então, se eu estou prosperando, eu uso esse recurso para a obra de Deus e nunca ser ganancioso. Então, esse movimento veio, que diz que você pode ser rico e ganancioso, né? E você pode até ser rico enquanto você não é ganancioso, mas você nunca pode ser ganancioso nem de forma nenhuma. Mas tem pobre ganancioso e rico ganancioso. Mas nunca pode ser, porque diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor do dinheiro. Então, essa é uma doutrina falsa. Uma doutrina falsa para mim, que vai levar muita gente ao inferno, é um aspecto do calvinismo. Eu vejo alguns pastores de quarentões, hoje em dia, 35, 40 anos de idade, descobrindo o calvinismo, né? Tenho discípulos até meus que caíram nisso. Eu fiquei muito triste de ver. Não, agora... Eles só falam em Calvino, não falam em Cristo, né? O calvinista não fala de Jesus, ele fala de Calvino. Já ali jaz o primeiro erro, né? É um homem que é seu líder, não Jesus.
já é errado. O dia que alguém falar eu sou da doutrina do Gary, eu caí, eu perdi tudo para mim veio a valer nada se alguém falar isso. Que é a pior coisa que pode acontecer na face da Terra, alguém doutrina do Gary, porque doutrina do Gary vale nada, doutrina do Calvino não vale nada. Mas qual que é o problema específico? Que calvinismo ele pega uma parte da verdade e distorce, né? Então assim, ele pega assim passagens sobre a eleição, por exemplo. Porque Deus te predeterminou como é que vai ser, tá? Mas também a palavra fala bastante sobre você não cair da fé, tomar as decisões certas. Paulo fala, depois de eu ter ganhado um monte, eu não quero perder eu mesmo, minha salvação. Então você pode, o seu livre-arbítrio é real, e Deus te deu o livre-arbítrio, né? E isso é real. Então como que ele pode predeterminar eu ter livre-arbítrio? Bem, o primeiro problema é que a pessoa está tentando entender coisas espirituais com a mente. A mente é uma boa ferramenta, mas é tipo um computador, né? Orgânico, mas é um computador. O espírito nosso que tem que predominar. E a palavra fala numa passagem que algumas verdades só podem ser entendidas pelo espírito, não pela mente, não pelo raciocínio humano. Então assim, eu entendo que Deus pode ter predeterminado e eu tenho livre-arbítrio e aceito isso, mesmo que minha mente não entende. Mas minha mente entende trindade? Deus Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, são três e são um? Não, mas eu aceito pela fé e eu entendo essa verdade pelo meu espírito. Então tem verdades bíblicas que quando eu tento calcular com a minha mente eu não entendo, mas se eu aceito pela fé e pelo meu espírito faz sentido. Então Deus, ele predetermina e eu escolho. Então por que calvinismo vai levar muita gente para o inferno? A linha que diz assim, uma vez salvo, sempre salvo. Então a pessoa, eu já vi isso acontecer, pastor falar, eu sou calvinista, eu sou salvo, eu tenho certeza disso, eu nunca posso mais perder minha salvação. Se eu começar a andar com prostitutas, só vai entristecer a Deus, mas ainda vou para o céu, vou ser salvo porque eu sou salvo e ponto. E, infelizmente, o que aconteceu com aquele pastor, alguns anos depois, começou a trair sua esposa com um monte de mulher e foi desastroso o fim da vida dele, tá? Então assim, sua salvação, quando você está em Cristo, também não é fácil de perder. Então, a verdade bíblica é que assim, se eu estou em Cristo, eu não perco por qualquer... levantei hoje, fiquei bravo com alguém, pequei de alguma forma, perdi minha salvação. Não, a salvação não é fácil de perder. Hebreus explica bem como é que você perde a salvação. Ele fala se alguém deliberadamente e continuamente peca. Então, deliberadamente e continuamente. Então, se eu abraço o pecado e vou viver no pecado, aí ele diz ali que você está pisando a graça de Deus e insultando o Espírito de Deus. Então, assim, eu posso desviar, mas não é fácil. Eu tenho que decidir fazer isso, né? Não é um pecado na minha vida que vai me fazer desviar. Se tem tantas outras coisas que eu vejo, misturam as alianças. O livro inteiro de Gálatas é Paulo xingando o pessoal. Começa com Pedro e a igreja que começou pelo Espírito de Deus e agora quer levar pela lei. Aí nós chamamos hoje o prédio da igreja, a igreja, quando a igreja são a reunião do povo de Deus, nós chamamos o auditório principal do templo, sendo que o templo na Nova Aliança não é um prédio físico, somos nós, mas lá é o templo. E nós criamos uma doutrina chamada altar sagrado de Deus, que fica lá na frente, perto do púlpito. Você casa onde? No sagrado altar de Deus, ali na frente. Aquilo não é altar, gente. O que é altar? Altar é o lugar de sacrifícios. O que é altar na Nova Aliança? A cruz de Cristo. Então, a cruz de Cristo é algo real e você é chamado a carregar, mas não é um lugar físico na Nova Aliança. É uma atitude de coração. Eu carregar minha cruz significa eu morrer para mim e viver para Cristo. Eu carregar minha cruz é carregar a morte do meu ego, das minhas vontades e viver as vontades de Deus. Então a cruz é um lugar espiritual na Nova Aliança e nós fizemos o altar ser um lugar físico. E assim vai, doutrinas que ferem a palavra de Deus de forma frontal e causam danos grandes. Bem, eu ficaria um bom tempo aqui conversando com o pastor Gary sobre muitos assuntos, mas é só para dar um gostinho daí do Ministério de Ensino, que eu creio que o prazer que ele tem, fome pela palavra, né? Isso é essencial para o Ministério do Ensino. Alguém que, lógico que
exige disciplina, né? Recentemente um pastor me comentou, ele é uma igreja, tem a igreja dele tem 30 mil pessoas, né? Aquele da Indonésia, né? Aquele pastor da Indonésia. Da Indonésia. Incrível a história que você me contou. Indonésia. E ele tem prazer na precisão da palavra de Deus. Então, dá para diferenciar alguém que tem... alguns dizem, um mestre não consegue fazer a igreja crescer. Mas não está sendo muito bem assim na prática nos dias atuais. Sim, não, mas faz. Um bom mestre da palavra faz a igreja crescer como nunca. Então, eu ouvi e existe, através do ensino, existe muita manifestação de milagres. Ele me comentou que, não ele, a esposa comentou para a Lira, que tem milagre todo dia. Nossa. Todo dia, sem exceção, todo dia. Uau. E os muçulmanos se convertendo. Muçulmano, hein? Se convertendo na Indonésia todos os dias. Parece que a Índia também, os países ao redor. Né? A gente não está sabendo, né? Eu não estava sabendo. E está acontecendo isso. Lá nessa igreja que eu comentei, me parece que ele não é um profético. Não dá a impressão que ele seja profético. Ele é muito do ensino da palavra. E o evangelho está explodindo lá. Claro que ele não fica só na teoria. Ele é uma pessoa que jejua, ele ora, ele deu uma ênfase muito forte na disciplina. Ele falou, o cristão precisa ter disciplina. Essa é uma doutrina que está desviada hoje. Ensinamos para todo mundo, você pode viver a tua vida como quer, parecer quando quer, sim, e tem seu passo para o céu, está garantido. Mas não, a palavra ensina a necessidade de sermos disciplinados e aceitamos a disciplina do Senhor e termos disciplina para crescer nas coisas de Deus. Se não tiver disciplina, a gente peca. Então, ele dá uma ênfase, claro que é oriental, né? Mas, se bem que Jesus também era daquela região oriental, né? Do Oriente Médio. E ele deu muita ênfase à disciplina. É importante mesmo, né? Muito. Não é à toa. Uma doutrina saudável, a gente pensaria que é místico, né? Não é. Não é místico. Muito embasamento bíblico e muito milagre. Né? Por isso que por isso que eu te agradeço aí por dividir um pouquinho da tua unção, do teu ministério, tá? E nós vamos terminando por aqui. Obrigado. Um privilégio. Eu senti de Deus que era para vir, a gente aproximar no Senhor, eu estar aqui com vocês. Então, para mim é uma grande alegria. Estou sendo recebido da melhor forma, alimentado, até não aguentar mais nada do bom e melhor da terra, né? Então, muito obrigado pelo carinho. Um abraço. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga a sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Te conhecer e pra te dizer, te amo, Jesus, te adoro, meu Pai.